Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, estamos no coração do tempo pascal e a liturgia da palavra continua a nos alimentar com o capítulo 6 do Evangelho de João, conhecido como o discurso do pão da vida. Hoje, terça-feira, o Senhor se apresenta a nós com uma afirmação decisiva: Eu sou o pão da vida. Estas palavras são o centro da nossa fé eucarística e para compreendê-las é preciso deixar que o Evangelho fale ao nosso coração com força, como fez com os primeiros ouvintes. O povo pede a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Mesmo depois da multiplicação dos pães, eles mencionam o maná no deserto como sinal da presença de Deus com Moisés. Jesus então os corrige. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqui Jesus revela que o antigo maná provisório e perecível era apenas sinal de um pão mais profundo, que se manifesta nele próprio. O maná sustentava o corpo por um tempo. Cristo, o pão da vida, sustenta a alma para a vida eterna. Esta é a primeira vez que Jesus usa no Evangelho de João a expressão Eu sou, seguida de um predicado, o pão da vida. Essa expressão remete ao nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que sou. Como lembra São Cirilo de Jerusalém, quem come do pão comum morre. Quem se alimenta do pão do céu, que é Cristo, vive eternamente, porque nele habita o próprio ser de Deus. O pão da vida não é apenas um ensinamento ou um exemplo, é o próprio Cristo que se dá. Ele não apenas dá o pão, ele é o próprio pão. Ele é o dom e o doador. Vivemos hoje numa sociedade faminta de sentido, de esperança, de amor verdadeiro, e o mundo oferece manais que não saciam o consumo, as redes sociais, as ideologias, experiências passageiras, são como o maná do deserto. Duram um dia e apodrecem. E o que ele pede é simples: quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa é a pedagogia de Deus. Ele não impõe, ele convida. Santo Agostinho comenta: crer em Cristo é comer o pão da vida. Quem crê, come. Quem é saciado, vive. E o Catecismo da Igreja Católica esclarece: na Eucaristia está contido todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. E mais, a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa os pecados veniais e preserva dos pecados futuros. Cristo nos alimenta com o pão da vida, não apenas para nos sustentar, mas para nos transformar. Ele nos atrai à sua vida divina para que vivamos nele e ele em nós. Caríssimos irmãos, são muitos os que têm fome de paz, fome de perdão, fome de propósito. Há famílias que estão sedentas de diálogos, jovens famintos de autenticidade, idosos sedentos de consolo. A palavra de hoje nos lembra: Cristo é o pão que sacia toda fome. Mas para nos alimentarmos dele é preciso ir até ele. E ir até ele significa crer, mesmo em meio às dúvidas. Acolher a Eucaristia como encontro e não apenas como costume. Buscar na palavra um alimento diário. E quando nos alimentamos de Cristo, tornamo-nos também pão para os outros. Sede o que recebeis, dizia Santo Agostinho, referindo-se à Eucaristia, ou seja,
Cristo se dar a nós para que nos demos aos irmãos. Hoje, diante das vozes do mundo que confundem fome com consumo, sede com prazer, Jesus nos diz novamente: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Que essa palavra nos toque e nos transforme. E se você se sente vazio ou cansado, aproxime-se do altar. A Eucaristia não é prêmio para os perfeitos, mas remédio para os fracos, como dizia o Papa Francisco. Acolha Jesus, o pão da vida, e diga com fé: Senhor, dá-me sempre deste pão. Que Deus te fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.